Alguns anos atrás eu recebi uma palavra de Deus. Deus me mostrou uma palavra muito interessante e Ele me disse o seguinte: onde você estiver, eu colocarei palavras na tua boca. Onde você estiver, eu estarei contigo. Então não estou aqui por minhas forças, por minha experiência. E interessante que quando eu recebi essa palavra, eu estava entrando na diretoria de uma grande empresa e eu falei, puxa, que bacana, Deus vai estar comigo. E realmente isso aconteceu. As portas foram abertas, tenho sido chamado para ministrar, para palestrar, dou aula. Eu falei, puxa, Deus está comigo. E eu comecei a dar aula de finanças pessoais, comecei a falar sobre isso, dando palestras. E interessante que eu comecei a ler a palavra de Deus com uma ótica financeira. E eu montei uma estrutura de apresentação, por meio secular, se assim podemos dizer, baseado na palavra de Deus. A ponto de, em algumas apresentações, no final dela, em que eu não cito a Bíblia, em que eu não falo de Deus, as pessoas chegarem depois, virem até mim e, você é cristão? E aí eu comecei a entender aquela palavra. Aonde você estiver, eu colocarei palavras na sua boca e eu estarei contigo. E eu comecei a prosseguir. E vou ser bem sincero, do fundo do meu coração, nunca imaginei estar falando sobre isso em igreja. Não, igreja, não. Até porque igreja às vezes tem algo contrário contra dinheiro. Meu Deus, não pode falar de dinheiro. E como que a gente vai falar sobre isso? E daí vai... Eu falei, não, nem isso, não, Deus. E aí Deus ministrou no meu coração. O meu povo está aparecendo por falta de conhecimento. Meu povo está endividado. O meu povo está escravizado com as finanças. O meu povo não consegue sonhar. O meu povo não consegue sair do lugar. O meu povo está destruindo lares. A segunda maior causa de divórcio hoje começa por problemas financeiros no casamento. E precisa sim falar para o povo de Deus sobre finanças pessoais. Precisa sim falar para o povo de Deus sobre dinheiro. E eu obedeci, daí eu estou aqui, né? Mas é uma grande alegria. E eu espero do fundo do meu coração que as sementes que foram lançadas aqui venham frutificar 100 por 1 na vida de vocês. Eu quero ler um texto que está em Lucas 16:11, que diz o seguinte: assim, se não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a você? Quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus. Às vezes a gente faz algumas orações, Deus, mas eu quero abençoar vidas. E aí eu quero que o Senhor me envie para os 4 cantos desse mundo para abençoar vidas. Ei, mas espera aí. Se você não for digno de confiança, de lidar com as riquezas deste mundo ímpio, aqui ele está falando de dinheiro. Aqui ele está falando das nossas finanças. Ei, você é digno de confiança e lidar com as riquezas deste mundo? Como é que eu vou confiar as verdadeiras riquezas a vocês? Como é que eu vou confiar vidas? E aí, infelizmente, nós vemos pastores que não são dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio. E aí Deus fala, como é que eu vou confiar as verdadeiras riquezas a vocês? E quando a gente começou a pensar num tema, puxa, tema, é mais fácil fazer tema quando a gente vai em empresa, que daí a gente pode até colocar um marketing em cima para atrair. Eu falei, puxa, como é que a gente vai atrair? E a gente colocou, administrando abundância. E aí, puxa, pensando nesse tema, não sei se pessoas vêm atrás desse tema, o que vai ter? Eu vou sair de lá com muito dinheiro. Eu vou sair lá, vai ser a mágica para eu sair e saber administrar minhas finanças e ter abundância. E às vezes ela se frustra. Administrando abundância. E para começar falando de administrando abundância, eu quero falar sobre uma palavra importante, perspectiva. Acerca de qualquer coisa, existe uma perspectiva, a maneira que nós enxergamos as coisas. Qual que é a perspectiva frente a algo? Qual que é a tua perspectiva frente à política? Qual que é a tua perspectiva frente a qualquer coisa, qualquer assunto? E quando nós falamos de perspectiva, muitas vezes a nossa perspectiva é diferente da perspectiva de Deus. A maneira que nós enxergamos alguma coisa é diferente da maneira que Deus enxerga. Muitas vezes nós podemos ter uma perspectiva, uma certeza acerca de uma perspectiva, só que essa certeza não é uma verdade. E o que eu quero trazer aqui sobre abundância, sobre dinheiro, é um pouco da perspectiva de Deus sobre isso. Na época dos apóstolos, as pessoas vinham trazer os seus dízimos e as ofertas e depositavam aos pés dos apóstolos. E eu meditando em cima desse texto, eu falei, puxa, nos pés dos apóstolos,
E eu falei, puxa, mas se fosse em outros lugares do corpo, como é que seria? E aí comecei a pensar sobre isso aí. E aí me veio a ideia se fosse depositado nas mãos. Porque nas mãos dos apóstolos. Os apóstolos trabalhariam por dinheiro. Quando a Bíblia fala, olha, eu depositei nos pés, é um ensinamento para, olha, assim que você tem que lidar com o dinheiro. Essa é a perspectiva que você tem que ter. Nas mãos. Nas mãos, puxa, você vai começar a trabalhar por dinheiro. Você não vai trabalhar pela causa da empresa, você não vai trabalhar para que a empresa seja bem sucedida, você não vai trabalhar por causa de um propósito, de um chamado. Não, você vai trabalhar por dinheiro. As tuas decisões, o teu trabalho, o teu dia a dia vai ser por dinheiro. E aí muitas vezes você acha que não está sendo reconhecido no trabalho. Por quê? Porque trabalha por dinheiro. Não me reconhece no meu trabalho. Você está trabalhando por dinheiro. Você está recebendo o recurso, o dinheiro nas tuas mãos. E se fosse depositado na cabeça? Todas as tuas decisões seriam pautadas no dinheiro. Eu vou para a esquerda? Tá, mas qual que é o ganho financeiro com isso? Eu vou para a direita? Qual que é o ganho financeiro com isso? Eu vou trocar de emprego? Vou ganhar mais quanto? Decisões pautadas no dinheiro. Mas o dinheiro não era depositado na cabeça dos apóstolos. E se fosse depositado no coração dos apóstolos? Aí eles teriam o dinheiro como senhor. A Bíblia fala de um outro senhor, que é o dinheiro. E o dinheiro pode corromper. A partir do momento que você recebe ele no coração, você tem ele como senhor, aí ele te corrompe. Mas a Bíblia fala, coloque nos pés, receba o teu prolabore, o teu dinheiro, o teu salário, a tua receita mensal nos pés. E quando a gente fala nos pés, a gente está falando de governo. Eu piso sobre o dinheiro. Ele é o meu servo, não é o meu senhor. Ele me ajuda a dar caminhadas, porque ele abre portas, muitas vezes, as plataformas, mas ele é o meio, não é o fim. Nós não trabalhamos por dinheiro. Nós não tomamos decisões por dinheiro. O dinheiro é consequência. A partir do momento que a gente trabalha, ok, vem o dinheiro. Consequência. E quando a gente volta na perspectiva, falando da perspectiva frente ao dinheiro, muitas vezes eu pergunto, qual é a tua perspectiva frente ao dinheiro? Qual que é a maneira que você enxerga o dinheiro? Eu gosto de trazer uma metáfora aqui. Se eu trouxesse uma garrafinha de água para vocês e perguntasse qual que é o valor dessa água, talvez alguns me falariam R$2, R$2,50. Aí eu faço a mesma pergunta, qual que é o valor dessa água no deserto? A gente faz uma confusão muitas vezes de preço e valor. Preço é algo material, envolve os custos, envolve os lucros. O R$2 é aqui, é em São Paulo, é no Rio, é no Nordeste, muda muito pouco. Agora, qual que é o valor dessa água? Vai depender da circunstância que você está passando, do ambiente que você está vivendo, é algo intrínseco. Envolve os sentimentos, as emoções. Uma pessoa pode dar a vida por um valor, mas não por um preço. E aí eu pergunto para vocês, qual é o valor que nós colocamos no dinheiro? Se eu pegar uma nota de R$50 aqui, tem um preço, R$50. Qual que é o valor que você coloca em R$50? O que nós estamos dispostos a fazer para ter R$50? O que nós estamos dispostos a fazer para ter R$50? Trapacear? Passar a perna no irmão? Mentir? Sonegar? Dinheiro. Qual é o verdadeiro valor do dinheiro? Ele deve ser depositado nos pés, para que ele seja apenas uma plataforma para você caminhar, e não o teu Senhor. Abundância. Tiago, mas tudo bem, eu deposito, mas eu não tenho abundância. Quem falou? Quem disse que você não tem abundância? O que é uma abundância? Óbvio, tem abundância em outras áreas das nossas vidas. Abundância na saúde, etc. Sim, totalmente. Mas a gente está tratando especificamente de dinheiro. Abundância. A abundância é tudo que excede a nossa necessidade. Se nós pensarmos que a nossa renda é composta das nossas necessidades e dos nossos desejos, onde a gente gasta, tudo que excede uma necessidade é abundância, então tudo que excede uma necessidade é um desejo. Se você tem concretizado os desejos do teu coração, você tem abundância. Você tem além da tua necessidade? Tenho. Então você tem abundância. Abundância não está ligada com a quantidade de dinheiro. Abundância é eu abrir minha conta e ter R$1 milhão. Não. Porque às vezes você pode ter R$1 milhão na conta e não ter abundância. Abundância. Abundância em relação ao dinheiro. Aí quando a gente vê em abundância, como não está ligada à quantidade de dinheiro, a gente pode entender o seguinte: nem todos foram chamados para ser ricos.
Não adianta, gente. Se eu chegar aqui para vocês, não, todo mundo aqui vai ser rico. É mentira. Não é assim. A gente vê isso na parábola dos talentos. Ei, vou te dar tantos talentos, tantos talentos. Há uma diferenciação. Agora, todos devem ter abundância. Nem todos foram chamados para ser ricos. Pobre, Tiago, tem abundância? Tem. Olha que interessante esse texto que está em... Está aqui. Provérbios 13, 23. O pobre, do suco da terra, tira mantimento em abundância. O pobre, do suco da terra, tira mantimento em abundância. Pobre com abundância, Tiago? Espera aí, como é que pode o pobre ter abundância? Por que ele é pobre, então? Mas se ele tem abundância, ele tira mantimento em abundância e ele é pobre? Porque a abundância requer alguns posicionamentos. A abundância requer algumas ações, alguns comportamentos para você usufruir daquela abundância. Primeiro, planejamento. Se quer ter abundância? Lucas 14, 28. Qual de vocês, se não quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço? Puxa, eu vou construir um projeto, eu tenho algo grande. Ei, peraí, qual de vocês que não se assenta para ver se vai ter dinheiro para acabar? É mais ou menos isso. Provérbios 21, 5. Os planos bem elaborados levam à abundância, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à abundância. A palavra de Deus está dizendo. Provérbios 21, 5. Uma das maneiras de você usufruir da abundância é você ter planejamento. Você planeja a tua vida financeira? Tiago, mas como que planeja? Você controla as tuas finanças? Você tem as tuas finanças na tua rédea? Você direcionando? Você conhece as tuas entradas, as tuas saídas? Geralmente a gente sabe quanto entra, né? Principalmente um assalariado. Todo mês entra lá X. Tiago, mas eu não sei, passa 10 dias e foi tudo. Mas você sabe onde vai? Se foi tudo? Não sei. Porque você não tem o controle. Só que a partir do momento que você planeja, você conhece as suas finanças, você controla isso, os planos bem elaborados levam à abundância. Conheça as suas finanças. Tiago, mas como eu vou fazer isso? Algumas pessoas chegam, principalmente quando eu faço palestras em empresas, que daí eu levo até um assunto até mais técnico às vezes. Tiago, me dá a tua planilha financeira para eu aplicar na minha vida. Não, essa é a minha planilha. A maneira que você controla as tuas finanças é a tua maneira. E aí eu cito a minha avó. Se eu chegar na casa dela hoje, vó, me dá teu controle financeiro. Primeiro que ela nem vai saber o que é isso, né? Mas ela vai pegar um caderno de escola, que ela compra todo ano cada mês ali ela coloca numa folha, 2, 3... e coloca lá. Grampeia os extratos do banco, ela vai ainda aquela que vai no gerente, quer falar com a gerente, quer pegar os extratos. Chega em casa, anota lá, água, luz, tá aqui. Faz até conciliação bancária, ela nem sabe o que é isso. Ela tá errada? Volta aqui agora, pega esse smartphone, aí baixa esse aplicativo e controla as suas finanças. Não interessa a forma que nós fazemos. O que interessa é que nós devemos ter planejamento. Planejar as nossas finanças. E também planejar o nosso futuro. Eu trabalho com isso. A gente muitas vezes tem uma dificuldade de planejar a nossa velhice. Puxa, velho. Eu sempre brinco com o seguinte, a alternativa a envelhecer é morrer cedo. Alguém quer morrer cedo aqui? Não. Então você vai envelhecer, nós vamos envelhecer. Agora, vocês acham que a gente vai ter todo esse gás para trabalhar? Ou vocês acham que o governo vai nos dar uma aposentadoria excelente? Não vai. Nós temos que planejar o nosso futuro. Nós temos que pensar na nossa velhice. Porque eu estou falando de pelo menos 1/3 das nossas vidas, em que a gente passa em idade aposentado. Planejamento. A abundância requer, primeiro, planejamento. Segundo, trabalho. Eu vou ter abundância, Deus quer me dar abundância. Então, Deus está aqui, estou orando, estou jejuando, estou aqui sentado. Vai trabalhar. Deus vai te dar abundância através do teu trabalho. Arregaçar as mangas, minha gente. Provérbios 28, 19 diz: o que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue os ociosos se fartará de pobreza. O pessoal não quer trabalhar, gente. Não quer trabalhar. Às vezes eu cruzo com alguns jovens e a gente começa com... Não, sabe o que? Quero ganhar muito dinheiro, mas trabalhar pouco. Meu Deus, vai arregaçar as mangas. Vai trabalhar. E aí quando a gente fala de trabalho, muitas vezes... o teu trabalho é o teu propósito de vida. Deus te chamou para isso. E aí a gente leva o trabalho como... que peso, todo dia. Chega domingo à noite, o cara já está emburrado lá porque vai ter que trabalhar segunda. Por quê? Porque muitas vezes está trabalhando por dinheiro. Não vê aquele trabalho como um propósito. Aí eu tenho um testemunho de vida meu.
Depois que eu me converti, a segunda etapa é, puxa, agora eu quero entender qual que é o meu propósito, Deus. Puxa, por que eu existo? Para que o Senhor me quer? Propósito, propósito, propósito. E algo muito forte falou no meu coração, 3 pontos. Quer identificar um propósito? Primeiro, seja bom no que você faz. Não é o seja bom de, vou bater no peito, eu sou bom. Mas Deus te deu habilidades e competências para algumas áreas para você utilizar no teu propósito. Ou você acha que Deus é meio maluco? Eu tenho um propósito da medicina para o Tiago. Aí o Tiago vai pegar no bisturi, meu Deus do céu. Vai fazer um talho lá. Não, tem habilidade, tem competência. Eu falei, opa, estou identificando o meu propósito. Puxa, tem habilidade? Tem, assim, assado. Segundo, você ama o que você faz? Eu também não vejo um Deus maluco te fazendo com um propósito e colocando, olha, eu tenho esse propósito para você. Só que você não vai gostar desse propósito. Vai ser um saco para você. Puxa, você vai acordar todo dia e esse propósito vai ser um peso para a tua vida. Não vejo isso. Não, puxa, eu amo o que eu faço. É algo intenso, é algo que queima em mim. Eu sempre digo que a minha esposa brinca que eu sou às vezes um ponto fora da curva. Eu chego domingo, eu estou empolgado que segunda tem trabalho. Porque eu amo o que eu faço. Eu sei que aquilo é um propósito para a minha vida. Você é bom no que você faz. Você ama o que faz. As pessoas reconhecem esse dom em você. De chegar, puxa, Tiago, você vai bem, cara. Você manja bem desse negócio aí, hein? Aí eu falei, peguei. E muitas vezes o trabalho, quando eu falo de um posicionamento frente ao trabalho, está relacionado com o propósito de vida. De você ser bom no que faz, de você amar aquilo, das pessoas reconhecerem essa habilidade em você, você junta tudo, agora eu vou trabalhar. Aí a motivação do trabalho muda. Porque você tem um propósito, você tem uma direção. E aí quando a palavra de Deus fala, faça tudo como se fosse para o Senhor, mas isso é fácil, porque eu estou dentro do propósito. Faça tudo com excelência, mas isso é fácil. Mas eu vou chegar atrasado. Não, mas eu estou fazendo para Deus, não vou chegar atrasado no trabalho. Eu vou dar um migué, vou pegar um atestado. Não, isso não vou fazer. Trabalho. Abundância requer planejamento, abundância requer trabalho. Terceiro, abundância requer contentamento. Contentamento é diferente de comodismo. Nós devemos ser gratos, contentes, mas nunca nos acomodar. Sabe o que? Tá bom, essa minha vidinha tá assim, essa não. Deus tem mais, se capacite, vá atrás, busque especialização, mas sempre esteja contente. Muitas vezes murmuramos, muitas vezes você cruza com algum irmão, ei irmão, como é que tá? Difícil, não tá fácil. Aquele peso, só murmura. Mas se eu ganhasse mais R$200 por mês, minha vida seria outra. Só murmura, só se lamenta. Murmuração. Eu sempre digo o seguinte, que a fila que tem atrás de nós é muito maior que a fila que está na frente. Só que a gente olha quem está na frente. Se eu tivesse aquilo que o irmão tem. Daí sim. É muito fácil para o Tiago falar isso, porque se ele não sabe a minha situação, pare de murmurar e comece a realizar. Você vai ver que a chave vai mudar. Muitas vezes a situação adversa, o problema que você está enfrentando hoje, você está vendo como um grande muro. E aí você, vou me lamentar. Só que esse problema muitas vezes pode ser uma oportunidade para você sair dessa situação. Vou dar um exemplo. Um fazendeiro tinha uma criação de cavalo. E certa feita ele saiu pela fazenda, chegou num determinado momento, tinha um cavalo, uma vala assim, um buraco, uma vala. Ele olhou dentro daquele buraco e viu um cavalo lá dentro. Ele falou, meu Deus, e agora? E o cavalo não conseguia sair sozinho. Chamou os amigos, os capatazes da região, os vizinhos, olha, como é que a gente vai tirar esse cavalo daí? Não tem jeito, vai ter que chamar um guincho. Não, faça um orçamento, quanto que vai sair esse guincho? Trouxeram o orçamento pro dono da fazenda, vai sair R$1.000. Puxa, R$1.000? Quer saber, esse cavalo já está meio velho mesmo? Vamos enterrar ele vivo. O cavalo estava com um grande problema, não estava? Enterrar ele vivo. Ele tinha 2 posicionamentos. O primeiro, sentar, murmurar e se lamentar. Céus, a vida, você era enterrado vivo. E ele seria enterrado vivo. Mas ele tinha um outro posicionamento, ficar em pé. E cada pá de terra que era lançada em cima dele, ele se balançava, a terra caía embaixo dos pés dele. Cada pá de terra que era lançada em cima dele, ele se balançava e a terra caía embaixo dos pés dele. E isso foi erguendo o cavalo. Irmão, muitas vezes a pá de terra que você tem recebido no dia a dia é uma oportunidade para você sair dessa situação. Às vezes a gente não entende, meu Deus, mais uma pá de terra está me sujando, está doendo, não está fácil. Mas ela vai te tirar do buraco. Ela vai ser uma oportunidade para você sair desse buraco. Agora basta o quê? Posicionamento.
E aí quando eu falo de contentamento, vem muito disso. Eu sou um cara contente, grato. Independente do teu saldo bancário, independente da tua realidade financeira, independente do... Eu sou uma pessoa grata. Gratidão. Abundância requer planejamento, trabalho, contentamento e fidelidade. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é no muito. Marcos 25:21. Muito bem, servo bom e fiel, disse o Senhor. Você foi fiel negociando com pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Fidelidade. Muitas vezes vemos bandidos sendo presos, sendo condenados pela Lava Jato. Saímos das ruas, vamos lá, esses bandidos roubando a nossa nação. E aí a gente está lá na passeata, vai no supermercadinho lá, compra uma água que está muito calor. E aí a gente recebe um troco errado e vamos... Qual que é a diferença? Lembra do preço e valor? Será que essas pessoas, se não tivessem a mesma oportunidade que esses bandidos têm, não fariam o mesmo? Não se corromperiam? Fidelidade no pouco, que eu te colocarei muito. Mas Tiago, mas o dono do supermercado é rico. Eu já ouvi isso aí. Mas é teu. Esses tempos atrás eu fui num supermercado. Eu tenho mania de sair com um carrinho e ficar lendo aquilo. Aí eu cheguei no carro e notei que não tinham cobrado não sei o que lá. Eu voltei para me cobrarem. Mas eu parecia um ET lá. Eu até me senti mal por ter voltado. Você está louco? O que você quer? E vai embora. Seja fiel no pouco, que eu te darei muito. Vocês já ouviram aquela velha frase? O que você faria se você tivesse 1 milhão? Talvez eu poderia começar a palestra assim. Mas não interessa o que você faria se tivesse 1 milhão. O que interessa é o que você está fazendo com os 10 reais que você tem. Quer saber se seu filho vai cuidar do primeiro carro? Veja como ele cuida da bicicleta. Seja fiel no pouco, que eu te darei muito. A abundância requer planejamento, a abundância requer trabalho, a abundância requer contentamento e a abundância requer fidelidade. Existe um texto, Lucas 21, de 1-4, diz o seguinte: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus do que lhe sobrava. Mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Esse texto já foi muito utilizado em momentos de dízimos, ofertas. E um dia comecei a olhar o comportamento de Jesus. Que geralmente a gente olha o comportamento dos ricos, trazendo o comportamento da viúva pobre. Fica imaginando Jesus parado no tempo, olhando o comportamento das pessoas. Por quê? Porque Jesus se importa com a tua vida financeira. Muitas vezes nós não permitimos Jesus entrar na nossa vida financeira. Mas Jesus se importa com a tua vida financeira. E quando a gente lê esse texto, Jesus estava lá, olhando. Ele não estava olhando, quanto você está pondo aí? 100 pila, 200 pila? Eu estou vendo o teu comportamento. Como que você tem agido frente às tuas finanças? Qual que é o teu comportamento frente ao dinheiro? Qual que é a maneira que você está recebendo o dinheiro? Aos pés, nas mãos, no coração, na cabeça? Mas Jesus se importa com as nossas finanças. E por ele se importar, ele não vai chegar e arrombar, eu quero entrar nas tuas finanças. Ele vai só permitir, só vai entrar na tua finança a partir do momento que você permitir. E aí a história conta que nas cruzadas, nas épocas das cruzadas, os mercenários, antes de sair para as guerras, eles eram batizados. Só que quando eles eram batizados, eles seguravam as armas e deixavam para fora das águas. Fazendo assim, eu vou matar, vou roubar, então eu vou me batizar, mas aqui deixa comigo. E muitas vezes a gente tem feito isso com as nossas finanças. Deus, eu mergulho, eu entrego a minha vida, direciono a minha vida. Mas as minhas finanças... Não, deixa que isso eu vou tocando do meu jeitinho. Deixa que isso eu faço, Deus. Não precisa, não vão misturar, porque o dinheiro é do maligno, é o mamon. Aí você não permite Deus agir. A partir do momento que nós entendemos de quem é as nossas finanças, aí muda. Muda o nosso papel, muda o nosso posicionamento. Tudo é de Deus, tudo é dele. Qual que é o nosso papel? Sermos administradores, sermos mordomos fiéis do que ele tem nos dado, da posse do nosso mestre. E muitas vezes a gente olha a fidelidade nos 10% no dízimo. Não, a gente não tem que ser só fiel nos 10%, mas fiel nos 100%. Tudo é dele, tudo é teu, Deus. E aí sim eu vou ter um comportamento diferente de ter um planejamento. Aí sim eu vou ter um comportamento diferente de trabalhar, de estar contente, de ser fiel no pouco. Por quê? Porque eu entendo que tudo é dele. Como que é ser um mordomo fiel? Eu gosto de fazer
E aí a gente poderia aqui, em cada tópico desse, ficar uma meia hora pelo menos. Gastos sábios. Dívidas, evite. Deixa eu parar só na dívidas aqui. O que é uma dívida? É a falta de cumprimento de um dever. Às vezes as pessoas chegam para mim, Thiago, puxa, eu estou com uma dívida, tenho financiamento na minha casa própria. Não tem mais. Está em dia? Está em dia. Não, isso não é uma dívida. É um dever. Você se responsabilizou em pagar parcelado durante 30 anos. É um dever que você tem. Só vai se tornar uma dívida a partir do momento que você não cumprir com aquele dever. Aí ele se torna uma dívida. Então, muitas vezes, a gente tem que evitar dívidas. O evite dívidas, a gente tem que entender o que é dívida e o que é dever. Um dever nunca deve apertar o orçamento a ponto dele chegar e se transformar numa dívida. A gente tem que cuidar com os deveres. Conselhos, busque. Multidão de conselhos. Honestidade absoluta. Contribuições generosas. Trabalho árduo. Filhos, treine. Aqui no Filhos Treine, muitas vezes, eu quero fazer um paralelo. Diante de tudo que a gente falou aqui, quando eu falo de dinheiro, muitas vezes as pessoas já vêm com uma perspectiva. Lembra que eu falei no início? Minha perspectiva é diferente, Thiago, eu penso diferente. Porque muitas vezes, a maneira que você foi educado, as crenças, os valores, surgiu dentro de casa. E aí quando eu falo de Filhos Treine, a importância de você pegar um HD zerado, que é teu filho pequeno, e puxa, eu estou treinando. Ele não vai se desviar nesse caminho se eu treinar ele dessa maneira. Treine ele. Thiago, mas e o que eu já recebi, essa crença, esse formato que eu tenho de administrar o dinheiro? Muitas vezes, você vai ter que confrontar. Confronta a maneira que você lida com o dinheiro. Thiago, mas eu sempre fiz assim, estou velho já para mudar. Dá tempo de mudar? Dá tempo de mudar. Não, mas olha, sempre deu certo assim, no final das contas, dava certo. Puxa, legal. E o caos que é? Nada planejado. Tudo. Daí, meu Deus, e agora? E aqui? Ficar rico é consequência de sermos mordomos fiéis. Ficar rico é consequência de ser mordomos fiéis. E ser mordomo fiel requer planejamento, trabalho, contentamento e fidelidade. Tem um texto, Marcos 10, 17 e 25, diz o seguinte: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eu sempre li esse texto e falei: meu Deus, é melhor ser pobre. Já pararam para pensar nisso? Deus o livre, é melhor ser pobre, nem correr risco, porque o camelo no fundo da agulha, não, esse negócio de ser rico não é bom não. Então nenhum rico vai ser salvo. E aí eu começava a questionar: não, mas então é pecado ficar rico? É errado? Melhor ser pobre? Só que aí a gente vê o quê? Mais uma vez, comportamento. Jesus estava olhando o comportamento. Aonde estava o coração daquele jovem? Ei, eu estou vendo teu comportamento. Não estou vendo tuas riquezas. E aí, até para responder esses meus questionamentos, me veio 2 textos na palavra de Deus. Primeiro, 1 Timóteo 6, 9 a 10. Mas os que querem ser ricos. Deixa eu parar por aqui. Existe uma diferença entre querer ser rico. Que o querer é aquele desejo intenso, descontrolado e até mesmo irracional, de fazer de tudo para ser rico. Eu quero ser rico. É o que o texto está falando. Mas os que querem ser ricos
Eu vivo para isso, para ser rico. Como lá. E aí? Cai em tentação. Aí a gente já vê a primeira que era a armadilha do diabo. Cai em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas. Puxa, eu tenho um desejo ardente de ser rico. Eu quero ser rico. Ei, você vai cair em tentação. Você vai cair. E muitas vezes principalmente nessa área. Vocês estão me escutando? Não, mais ou menos? Vou tentar aumentar, ó. Principalmente nessa área de finanças. Muitas vezes a gente acha que eu cair em tentação vai ser de um dia para o outro. Eu vou sair daqui e vou cair em tentação na área financeira. Mas não é. Eu sempre digo que o diabo trabalha de 1 em 1%. Obrigado. O diabo trabalha de 1 em 1%. Você não cai de um dia para o outro. Você vai cair nas pequenas coisas. Mais 1%, mais 1%, mais 1%. Quando dá 51%, aí você cai. É o que o diabo faz. E na vida financeira não é diferente. Mas os que querem ficar ricos, desejo ardente, eu quero. Independente do que seja, eu vou fazer algo para ser rico. Eu vou cair em tentação. A Bíblia fala isso. E você vai cair no laço do inimigo. Que submergem os homens na perdição e na ruína. Os que querem ficar ricos, vão cair em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas. E submergem os homens na perdição e ruína. Por que vocês veem tanta gente endividada? Por causa disso. Estou endividado. Aí você vai entender a vida da pessoa. A pessoa comprou coisas que não precisava, com dinheiro que não tinha, para impressionar aqueles que nem mesmo ela conhece ou confia. Tá aqui. Desejo de ficar rico. Mas eu tenho um carro zero na garagem. Tá, e daí? Esses tempos eu peguei uma menina e ela chegou até mim com um problema financeiro muito grave. 21 anos, ela tinha 40 mil reais em dívida. 21 anos. E aí eu trouxe, traga a situação, dá para sair? Dá, mas sei lá, vamos ver. E aí eu fui entender a situação dela. 21 anos, 40 mil reais em dívida. A grande maioria das dívidas de terceiros. Mas tudo bem, 40 mil reais em dívidas. E aí eu fui entender a estrutura. Tá, me traga suas despesas, etc. Ela ganhava R$1.100 líquido. Todo mês caía R$1.100 líquido. 40 mil reais em dívida. Caso real. Aí fui ver as despesas dela. R$600 por mês, prestação do carro. Não acreditei. Gente, é a realidade. Pessoas endividadas, pessoas escravizadas. Sim, e aí a gente chega, não, projeto, sonho, Deus tem mais para a tua vida. Tudo bem, mas eu não vejo acontecer. Estou quebrado. Aí começa a ser improdutivo no trabalho, aí começa a faltar no trabalho, e aí isso começa a somatizar, você tem problema de saúde, aí daqui a pouco você é demitido. E agora? Mas tudo consequência da tua dívida. Vamos voltar no texto. Submergem os homens na perdição e na ruína, bancarrota, endividamento. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Toda espécie de males vem do amor ao dinheiro. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. E aqui a gente vê o que Jesus estava falando. A partir do momento que você quer ficar rico, tem aquele desejo, você vai cair no laço, você vai cair na ruína, você vai cair no endividamento, você vai se afastar da fé. Aí a Bíblia fala: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. Mas tem um outro texto, Salvador, que diz o seguinte, 1 Timóteo 6,17. Manda aos ricos deste mundo... Deixa eu parar aqui. Dá para ficar rico sim. Tá ali. Ei, dá um recado para os ricos. Ricos, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, orgulhosos. Sabe aquela coisa? Eu sou rico porque eu consegui. Fui eu. Todo esse patrimônio aqui fui eu. Essa empresa fui eu. Foi meu trabalho. Eu. E aí Jesus fala, manda os ricos desse mundo que não sejam orgulhosos. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Sabe aquela questão? Minha esperança? Se não fosse o meu dinheiro. Aí o cara é demitido. Aí o cara... Acontece algum problema, ele fica. Por quê? Porque a esperança estava nas riquezas. Os pés estavam nas riquezas, estavam fincados, a esperança dele. Aí ele perde o rumo, perde a paz. Meu Deus, perdi o emprego, perdi a renda. E agora? Por isso que eles falam, o texto fala, ei, você que é rico, primeiro que não seja orgulhoso. Primeiro, meu amigo, não coloque a tua esperança nessas riquezas, que elas viram pó, isso aí pode virar, e daí? Mas em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. Que, olha só que texto tremendo, abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. De quem que vem a abundância? De Deus. E aí quando a gente olha esse texto, Deus nos dá abundantemente, abundância para
gozarmos, para usufruirmos. Às vezes quando eu dou alguma palestra de finanças pessoais, eu brinco que as pessoas devem me olhar e achar que eu sou mão de vaca. Ah, só um pouquinho, não, tô brincando. Mas achar, meu Deus, esse cara só guarda. Não vamos gastar, não vamos fazer. Mas eu estaria contra esse texto. Ei, Deus te dá abundantemente para você gozar, para você usufruir. Vai, faça, usufrua em vida. Tiago, preciso viajar. Vai viajar, bem planejado, vai viajar. Ah, mas eu tenho que guardar. Esses dias eu peguei um casal, recém-casado, e daí estavam, não, vamos comprar um apartamento e daí, não, a gente tá guardando aqui, mas assim, assado. Eu falei, vocês já pensaram em fazer uma viagem só vocês dois? Uma viagem bem bacana? Não, mas daí vai gastar, Tiago. Faça a viagem. Você não vai se arrepender. Apartamento você vai comprar talvez daqui 5, 10 anos, e daí? Agora essa viagem, recém-casado, cara, vai, bicho. Depois vai ter filha, diferente, né? Muda, aproveita. Eu te dou abundantemente todas as coisas para usufruir. Ah, eu vou usufruir. Só que de maneira planejada, né? Com controle, de maneira organizada. Aí eu vou usufruir. Vou viajar, vou sair jantar fora com a minha esposa. Vai, usufrua. E não guarda. Daí, guardei tanto, daí Jesus voltou. Puxa, e agora? Guardei tanto, nem aproveitei a minha vida. Só trabalhei, não fazia nada. E aí eu falo sempre do quê? Usufruir, sempre tendo equilíbrio. Existe um tripé. Deus acima de todas as coisas, mas família, trabalho e lazer, estudos. Tem esse equilíbrio, que às vezes as pessoas trabalham e... Aí os filhos cresceram, e daí? Aí passou, aí não vê o comportamento. Não, quero ter um tempo com meu filho, eu quero sentar com ele e jogar bolinha de gude. Eu quero ter um momento com meu filho, é precioso. Ah, mas se eu tivesse lá, eu ganharia mais. Lembra das decisões? Quando eu comecei a gente organizar e abrir agenda, etc. Eu sentei com o PA, eu falei, a nossa agenda vai ser uma agenda meio de metido, brincando. Porque a gente vai negar algumas coisas. Porque eu quero ficar em casa com meu filho e com a minha família. Puxa, mas se eu tivesse lá, daí eu vou nessa empresa, vou vou ser remunerado, vou ganhar dinheiro. A minha decisão está pautada em quê? Não estou nem aí se eu vou ganhar mais lá, indo lá. Portanto, não. Eu vou ter um equilíbrio. Eu quero ter um momento com meu filho. Senão meu filho já cresce daí. Passou. Equilíbrio. Para encerrar, gente, e concluir, eu sempre digo o seguinte. Muitas vezes a gente quer ver resultados rápidos. Na vida financeira não é diferente. Às vezes você participa de uma palestra, de uma pregação, de uma participação, de uma aula. Aí você sai daqui, ok. Aí eu vou começar a ter um planejamento, vou trabalhar, vou ter um contentamento, vou ser fiel no pouco. Ei, Tiago, mas não estou vendo ainda. Geração micro-ondas, que é tudo rápido. E eu sempre digo o seguinte, que os nossos resultados vêm das palavras que são lançadas. As palavras geram um pensamento, esse pensamento gera uma ação, uma atitude, e essa ação gera um resultado. Então, primeiro, cuidado com as palavras que são lançadas na tua mente. Muitas vezes ligamos o jornal lá, o Jornal Nacional, e é só tragédia, crise, bancarrota, desemprego, e essas palavras. E aí a pessoa está colhendo isso aí e não sabe por quê. Palavras, pensamentos, atitudes, resultados. E aí quando a gente ouve algo de Deus, muitas vezes a gente, tá, legal, bacana, mas experimente praticar. Experimente colocar em prática. Eu sempre digo que o sábio é aquele que ouve e pratica. Estou escutando, puxa, legal. Eu vou fazer. Eu vou começar a me planejar. Eu vou começar a ter um trabalho disciplinado, com excelência. Eu vou começar a ter uma atitude de contentamento, de gratidão. Eu vou ser fiel no pouco. Você pode ter certeza que você vai ter uma abundância. Deus vai te dar muito. A partir do momento que você decidir agir. Tiago, e se eu ficar com pouco? Amém. Você tem planejamento, você trabalha, você tem contentamento e você é fiel no pouco. Mas a Bíblia fala que a partir do momento que você tem um planejamento, Deus vai te dar mais. A partir do momento que você tem um coração grato, Deus vai te dar mais. A partir do momento que você resolver trabalhar com excelência para Deus, Deus vai te dar mais. A partir do momento que você ser fiel no pouco, Deus vai te dar muito. Os resultados, muitas vezes que nós não conseguimos, vem porque nós não praticamos muitas vezes o que ouvimos. Quer ter resultados diferentes? Plantem coisas diferentes. Não adianta, eu quero colher cenoura e vou plantar batata. Você não vai colher cenoura. Você quer colher cenoura? Ei, vai plantar batata. Vai plantar cenoura. E talvez a cenoura demore um pouco para crescer, mas você vai colher cenoura. É que vocês comecem a olhar esse assunto de forma diferente. E como eu coloquei no início, Deus se importa sim com as suas finanças. E aquele texto de Lucas 16:11,
Ei, se você não for digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a você? Deus quer confiar as verdadeiras riquezas a nós. Só que primeiro a gente tem que ser digno de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, para que Deus confie as verdadeiras riquezas. Amém?